Seja bem-vindo ao dia 3 dessa nossa jornada. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que, desde os primórdios da Terra, desde quando Deus fez a Terra lá em Gênesis, a gente teima em entregar o governo das nossas vidas para outros seres, para outras coisas, por vezes coisas sem importância. Adão entregou o governo, a decisão da sua vida, ali a serpente. Eu não vou entrar em detalhes, vocês conhecem a história de Adão, Eva e a serpente, mas ali a humanidade havia entregado a direção da sua vida ao pecado. E hoje nós vamos nos perguntar, o que dirige a sua vida? O que dirige a minha vida? Todos nós somos dirigidos por algo. Dirigir significa guiar, controlar, direcionar. Então, o que direciona? O que dá a guia? Qual é o foco da sua vida? Qual é a direção? Nada é do nada. Nossos pensamentos e ações são sempre baseados em alguma coisa. Como está escrito em Provérbios 23:7, assim o homem pensa, assim ele é. Os nossos pensamentos ditam para onde nós vamos. Mas esses pensamentos, eles são baseados em algo. Em que eles estão baseados? Henry Ford fala, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Se você pensa que pode fazer algo ou não pode, esse teu pensamento vai te nortear. Podemos estar direcionados por prazos e metas. Por exemplo, quando nós estamos com a meta muito apertada, quando a gente acabou procrastinando ali algo a se fazer, aquela meta, aquele prazo tão apertado faz com que a gente tire força de onde nem sabia que existia para executar determinada tarefa. Você pode estar preso ao seu passado por lembranças completamente tortuosas e dolorosas. E muitas vezes a gente nem sabe no que está preso. A gente está assim na vida, ocioso, não gera resultado, não sai do lugar e não sabe por que é. Mas muitas vezes nós temos crenças que nos limitam e que são inconscientes. E nós não deveríamos ser guiados por nada disso. Nós deveríamos ser guiados pela fé, como fala Paulo em 2 Coríntios 5:7. Precisamos governar as nossas vidas segundo o exemplo de Cristo, pautado na palavra. Hoje vai ser um grande dia. Nós vamos desconstruir 5 coisas que podem roubar o governo da sua vida. Na verdade, você mesmo está entregando o governo da sua vida a essas coisas, quando você acredita que essas mentiras são verdade. E vamos lá. Nosso primeiro roubador de governo, a culpa. A culpa, ela nos oprime. Muitas pessoas estão oprimidas pela culpa, pela vergonha, pelo remorso. São manipuladas pelas próprias lembranças. Permitem que o passado controle seu presente e determine o seu futuro. Você não consegue viver o hoje porque está preso no passado. E o seu futuro não vai chegar em lugar nenhum porque está voltado para trás. Que armadilha perigosa! E muitos estão assim, presos na culpa, presos no passado. Se punem e se sabotam todos os dias. Quando Caim pecou, a culpa o afastou da presença de Deus e Deus disse, você será fugitivo errante pelo mundo. E muitos estão assim, andando pela vida, andando pelo mundo sem um propósito, apenas vagando por aí, sobrevivendo. Não podemos ser prisioneiros do nosso passado. Tiago fala que Deus dá sabedoria àquele que pede com fé. Generosamente Ele a dá sabedoria e sem reprovações. Eu fiquei me perguntando o que significa que Deus dá sabedoria àqueles que pedem com fé. Generosidade, sem reprovação. Mas sem reprovação significa que Deus não está distante de você. Você que se distanciou dele. Ele não te reprova, ele não quer que você hesite em pedir a sabedoria a ele. Se você se sente culpado, você tem um advogado. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, pela nossa culpa. Mas isso não é uma desculpa para pecar e continuar no engano. Porque ele fala, sede santos porque eu sou santo. Então, sem culpa, sem remorso,
como está escrito em Tiago 4, 8 a 10. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês. Que tem a mente dividida, purifique o coração. Entristeçam-se e lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ou seja, quando nós estamos completos de culpa, quando nós estamos completos de engano, não deveríamos nos distanciar de Deus, como o salmista fala. Se eu for no mais alto monte, Ele vai estar lá. Se eu for para o mais profundo abismo, Ele vai estar lá. A culpa não deveria ser algo que nos distancia de Deus. Pelo contrário, deveríamos nos aproximar dEle e pedir sabedoria para lidar com os nossos erros. Precisamos pedir sabedoria para lidar com as nossas más decisões, com as nossas más escolhas. Precisamos nos limpar de toda culpa e remorso e prosseguir em uma vida de santidade. E esse é o remédio para a nossa culpa. Agora nós vamos falar do segundo roubador de governo. Estou chamando de roubador, mas você sabe que é você que entrega o governo a isso. A amargura. Algumas pessoas se apegam às mágoas e jamais superam. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem o pensamento cotidianamente. Eu gosto de uma história que fala de dois monges. Eles estavam andando pelo seu caminho, até que avistam uma senhora que estava com dificuldade de atravessar o rio. Ora, ambos deles tinham um voto de castidade, não podiam nem sequer encostar em mulher, mas ambos também tinham o voto de ajudar qualquer ser vivo. Então, um dos monges pegou a senhora e ajudou ela a atravessar o rio, mas o outro monge era totalmente o contrário a essa ideia. Então, eles continuaram um dia, só que o monge que era contrário à ideia sempre falava: monge mau, você não deveria ter feito isso. Nós temos um voto. E ele continuava a repetir durante o dia: monge mau, monge mau, monge mau. E o outro sempre em silêncio, até que o monge ficou muito incomodado com aquele silêncio e perguntou: você não tem nada a dizer? Até que o monge responde: eu deixei a mulher do outro lado do rio. Você é que está carregando ela até agora. E assim nós continuamos carregando nossa dor todos os dias. Devemos soltar essas amarras que nos levam para a morte, como está escrito em Jó. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. No latim, perdoar tem significado de doar. Mais profundamente, você doa totalmente o seu direito de ressentimento. Você perde suas mágoas no ar, você perdoa, você perde no ar. A nossa cura para a amargura é o perdão. Nada pode mudar o seu passado. Você nem mesmo deveria tentar esquecê-lo. Sua história, o seu testemunho pode mudar uma geração. Rasgue essas amarras da amargura. Não carregue mais o seu passado. Aprenda com ele, lide com ele e use ele para curar as pessoas ao seu redor. Porque quando você é curado em algo, Deus vai enviar pessoas com esses mesmos problemas e você vai falar: é assim que está a solução. Foi assim que eu fiz, foi assim que Deus fez comigo, é assim que está escrito na palavra. Eu superei isso e você também vai. Você é a cura. Depois que o seu testemunho é formado, depois que a sua fé é fortalecida, depois que a sua fé é provada, você vai produzir perseverança, você vai produzir fortaleza, você vai produzir muitas coisas diante disso. Então, resolva as suas amarguras diante de Deus, perdoem as pessoas do seu passado. Elas provavelmente nem sequer mais andam com você. Perdoem essas pessoas. Deixe de carregar a senhora, porque o outro monge a deixou do outro lado do rio e você ainda está carregando ela. E o terceiro roubador de governo, o medo. Nossa, o medo é algo realmente forte nas nossas vidas, porque os nossos temores vêm de experiências ruins e traumáticas. Expectativas fantasiosas também
frustradas nos geram medo. E engraçado que essas experiências nem precisam vir de você. Se você escutar a história de alguém, é o bastante para te gerar medo. Já prestou atenção em pessoas que assistem muito noticiário? São pessoas que são constantemente amedrontadas, pessoas que estão constantemente falando de morte e acidente. São pessoas que estão presas nas piores notícias. E isso vai sempre nos gerar o medo. E o medo, ele não é completamente problemático, porque o medo natural te impede de fazer besteira, como cair de um local, de um precipício, subir em um local que realmente é perigoso. O medo, ele é algo para a sobrevivência. Os animais também sentem esse medo e evitam determinados locais, evitam comer determinadas coisas por sua cor. Então o medo é natural, mas quando ele te impede de tomar decisões importantes, quando o medo te impede de fazer algo que você deveria fazer, bom, nós temos um problema. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é agir apesar do medo. Fracasso não é errar, o fracasso é você nem se mover. Numa competição de triatlo, o último lugar é um vencedor ainda, porque ele ganhou de muitas pessoas que continuaram nas suas casas, de muitas pessoas que nem tentaram. O último lugar de uma maratona é um ótimo lugar para se estar, porque em casa, parado, sem se mover, e muitos ainda continuam a criticar quem participou da prova. Então, o fracasso é você ficar parado. Eu tô aqui, ó, no gás, porque é bastante coisa e eu não quero estourar meu tempo não, porque o remédio não pode ser pior do que a doença. Eu não posso ficar aqui falando por 2 horas e tirar 2 horas do seu dia, porque você tem que sair dessas pílulas super condensadas de estudo e palavra e você ir aplicar na sua vida. Então, eu não quero me alongar muito aqui, porque eu quero que você vá com tudo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do fogo, cheio do temor, cheio de conhecimento e aplique tudo isso na sua vida. Então vamos com tudo. Você não tem aquela famosa frase, se está com medo, vai com medo mesmo, mas eu não digo isso. Eu digo, se você está com medo, vá a Deus, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Veja histórias de pessoas que fizeram aquilo que você tem medo de fazer. Veja seus resultados e seus erros, seus acertos, aprenda com elas. E assim você vai fazer planos, apresenta ao Senhor. Seja aperfeiçoado nesse amor, cale seus medos e gere resultados. E vamos lá para mais um roubador de governo. É o materialismo, o desejo de sempre querer mais, como se algo material realmente pudesse nos tornar mais felizes ou mais importante. Autoestima e riquezas não são sinônimos. Nosso valor não está nas nossas posses. As riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos, porque a estabilidade não existe. A verdadeira segurança só pode ser encontrada em Jesus, como está escrito no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde da noite, comer o pão com dores, porque o Senhor concede àqueles que amam enquanto dormem. O Senhor concede o sono. Em outras traduções fala que durante o sono o Senhor concede os bens a Ele. Então, nós não podemos nos apegar às coisas, ao material, nós não podemos definir que o nosso propósito é acumular bens. Claro, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Aquele que teme o Senhor é próspero. A prosperidade de Deus é boa e não traz consigo dores, como está escrito em Provérbios. Mas se a gente define que a gente vai fazer algo por causa do retorno financeiro, meu amigo, minha amiga, isso já está fadado ao fracasso, porque depois, e quando vier essa riqueza, o que você fará depois disso? E se essa riqueza não vier, você vai desistir?
Quanto tempo vai demorar até que você desista por não ver o resultado da riqueza que desejou? Isso é um problema, não podemos pautar a nossa decisão nesse retorno financeiro. Nós devemos investir em pessoas, nós devemos investir em ambientes, nós devemos investir em pessoas, ambientes, aprendizado. Nós precisamos investir nisso. Nossas empresas precisam transformar a vida das pessoas, levar soluções e não somente focar naquilo que eu vou receber, focar naquilo que eu vou ser pago. O meu serviço precisa ajudar as pessoas e, consequentemente, eu vou ser pago por isso. E o próximo problema que a gente vai lidar hoje é a necessidade de aprovação. Uau, esse é o grande chefe dos bloqueios, das travas que nos impedem de seguir no nosso propósito, que nos impedem de prosperar. A necessidade de aprovação é quando a gente permite que as expectativas de outras pessoas, como pais, cônjuges, amigos, professores, pastores, padres, pessoas em geral, controlem a nossa vida. Mesmo adultos procuram a aprovação dos pais, completamente insatisfeitos e altamente exigentes. E você nunca vai alcançar essa exigência. Outros são dirigidos por grupos sociais para tentar se sentir incluso de algo que ele nem deveria estar lá, sempre preocupado com o que os outros vão pensar. Quem segue a multidão acaba perdido nela. Podemos não conhecer todas as chaves para o sucesso, mas certamente a chave para o fracasso é tentar satisfazer todo mundo. Com certeza, tem pessoas que estão insatisfeitas com esses vídeos. Vão assistir desde o primeiro vídeo, não sei se vocês perceberam, acredito que sim, mas o primeiro vídeo tem uma iluminação um pouco escura, e é como se tivesse uma sombra na minha frente. No segundo vídeo já deu uma melhorada, já ficou mais claro, já dá para me ver os gestos e tudo mais. Então, se eu fosse parar, caramba, alguém diz, esse vídeo ficou horrível, tá, e daí? Eu melhoro no caminho. O apóstolo Paulo fala que se ele buscasse a aprovação dos homens, se ele estivesse tentando agradar a homens, ele não poderia ser servo de Cristo. Isso está escrito em Gálatas 1:10. Se você busca a aprovação de homens e não de Deus, você não pode servir a Deus. Não tem como você servir a Deus e as riquezas, a aprovação das riquezas. E interessante falar sobre isso, porque na verdade isso é outro bloqueio de escassez. Mas vamos dar uma pincelada nesse bloqueio. Ele nem estava preparado para estar aqui, mas já que a gente entrou nesse tema, é um grande problema quando Deus te manda fazer algo, você abre sua carteira e fala, Senhor, não vou fazer porque mamão não deixa. Senhor, não vou fazer porque eu não tenho recurso. É outro problema que você está preso nele. A escassez não é somente na abundância de riquezas, está preso nas riquezas, mas a falta das riquezas também pode te prender. Tenha cuidado com isso. Mas vamos voltar para a necessidade de aprovação. Quando Paulo recebe o apostolado diretamente de Jesus, vocês conhecem a história de Paulo, ele fala assim em Gálatas 1:17, eu não busquei a aprovação dos 12 apóstolos, tampouco, agora sim começa o versículo, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Ou seja, o apóstolo Paulo recebeu o apostolado de Deus e foi cumprir sua missão. Ele não foi bater um papo com os 12 apóstolos e falar, e aí galera, o que vocês acham disso? Eu caí do cavalo, fiquei cego, agora eu vejo e tô aqui suave. Não, ele foi cumprir o seu propósito. Muitas vezes a gente fica esperando a aprovação de alguém. E sabe por que muitas vezes a gente espera a aprovação de alguém? Porque a gente espera botar a culpa em alguém se não der certo. Não existe nessa história se não dar certo. Se Deus te mandou fazer, confia na palavra que Ele te entregou, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nada é impossível para Deus. A sua palavra não volta vazia, confie na palavra que Ele te entregou. E ser controlado pela opinião dos outros é a melhor forma de não alcançar os propósitos de Deus em sua vida. Precisamos guiar a nossa vida pela palavra, pois ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Se nós procuramos agradar alguém, nós procuramos agradar a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E agora, nós finalizamos 5, teve o bônus aí da escassez.
Vamos falar agora de 5 vantagens de você ter a vida direcionada pelo seu propósito. Caramba, eu acho que eu tô com vontade de espiar aqui, mas eu não edito os vídeos para cortar, porque isso também é perfeccionismo. A gente pode... Não é que seja perfeccionismo, mas no meu caso aqui, se eu for tentar cortar tudo que me desagrada, tanto desses problemas de pronunciar errado algumas palavras, tanto de algum jeito, um gesto, tipo coçar um braço ou algo do tipo, se eu for me incomodar por cada detalhezinho desse, um vídeo desse vai demorar muito tempo para ser postado. E a minha intenção é caminhar contigo todos os dias. E vamos prosseguir. 5 vantagens de ter sua vida direcionada pelo seu propósito. Sentido para viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida se torna banal e sem sentido, até mesmo inútil. Então, precisamos estar em Deus e achar o nosso propósito em Deus. Muitos falam, poxa, você está depressivo porque você não tem Deus. Bom, e Elias? Ele não tinha Deus? Jacó, quando perdeu José, ele não tinha Deus? Nem sempre é falta de Deus. Isso é algo realmente muito simplista. Muitas vezes a gente está iludido, a gente está decepcionado. Então nós precisamos da esperança. A esperança é tão essencial à vida quanto o ar e a água. Houve um doutor que descobriu como era possível prever pacientes com câncer que apresentariam melhoras. Ele perguntava simplesmente assim, você gostaria de viver até os 100 anos? E aqueles que tinham noção do que fariam nesses 100 anos, ou seja, tinham noção, um profundo senso de propósito, esses eram que tinham maior probabilidade de sobreviver. Então não desista! Não desista, tenha esperança. Deus sabe os planos que tem ao seu respeito, planos de bem, não de mal, planos de esperança e de futuro. Não desista. Busque a esperança na palavra. A palavra do Senhor é a nossa esperança. Não desista. Não desista da vida. Deus te deu vida, Ele te deu o Espírito que em sua raiz significa ar. Ele soprou em nossas narinas o Espírito. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não vamos desistir da nossa vida. A vida é bela. Claro, escolhas ruins, o pecado distorceu o significado da vida, mas precisamos encontrar esse sentido para viver. A fé, a esperança, o amor em Deus é o sentido da nossa vida. Deus nos completa. Ele é tudo aquilo que nos falta. Se você está doente, Ele é a cura. Se você está injustiçado, Ele é a justiça. Se você tem fome, Ele é o pão da vida. Se você tem sede, Ele é a água viva. Se te falta alguma coisa, ore humildemente a Deus e repita as suas súplicas diante dEle. Porque Ele é misericordioso, você precisa entender que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele é um Pai amoroso que gosta de realmente presentear seus filhos e entregar aquilo que eles pedem através da fé. Cristo fala, o que você pedir em meu nome lhe será dado. Você não recebe porque pede mal, então não desista. Encontre a esperança na palavra. E a próxima vantagem de se ter um propósito é simplificar a vida. Conhecer o seu propósito te auxilia a decidir o que fazer e o que não fazer. Simples assim. Você pensa, essa ação me ajudará a cumprir o meu propósito? Mas você não toma a decisão. Porque às vezes a resposta que vem é enganosa do nosso coração. Como a gente falou anteriormente, precisamos lavar o nosso coração. E essa resposta a gente precisa entrar em juízo com o Senhor e orar a respeito disso. Senhor, estou com esses pensamentos, estou com essas possibilidades. Isso aqui faz parte do meu propósito? Isso é uma oportunidade para crescer em meu propósito? E se não for, você recusa. Mas se for, você faz. Então, nós precisamos concentrar as nossas energias no que é importante. É impossível fazer tudo que as pessoas esperam de nós. É impossível você agradar a todos, como conversamos. Então, além de simplificar a nossa vida, a próxima vantagem é que o ter um propósito ajuda a estabelecer prioridades. Ou seja, quando você responde à pergunta anterior, você sabe aonde concentrar totalmente a sua energia.
Ficamos presos num mundo de distrações sem um objetivo concreto. O foco é como um músculo. Você pode treinar e desenvolver o seu foco, assim como a luz. Quando usamos a lente correta, a luz é capaz de ser concentrada a tal ponto que você queima papel e até mesmo aço. Como Paulo fala em Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo tinha um alvo, Paulo tinha um foco. O foco dele era alcançar o chamado celestial dele em Cristo Jesus, alcançar o seu propósito. A quarta vantagem de termos um propósito é que o propósito traz motivação, mas perceba, o propósito traz a motivação não traz o propósito. Esperar para se mover baseado na motivação, estamos fadados a ficar parado. É o princípio da inércia. Você tende a ficar parado em movimento retilíneo constante, mas vamos usar o parado por agora. Até porque para a física, o movimento retilíneo constante e parado vai ser a mesma coisa pela inércia. Mas vamos focar. Se você está na cama triste, parado, a tendência é você continuar na cama triste, parado. Mas agora, se você se levanta dessa cama e vai agir, vai entrar em ação. Mas em que eu vou agir? Meu amigo, coloque um tênis, não tem tênis, vá de chinela, vá descalço, mas corra 1 quilômetro, ande 1 quilômetro, coloque seu corpo em ação, deixe o seu corpo funcionar, permita que seus hormônios trabalhem e você vai se sentir bem melhor. Tem os princípios da neurociência que a gente pode explicar em outro vídeo, como o hormônio da motivação, que é a dopamina. Então, precisamos se colocar em movimento para gerar motivação, e o nosso propósito nos coloca em movimento. E o quinto e último, estamos no final do nosso vídeo, já vai bater 30 minutos de vídeo, então vamos lá. O propósito de Deus nos prepara para a eternidade. Como assim nos prepara para a eternidade? Mas dessa vez eu não quero te explicar nada não, eu quero deixar alguns questionamentos para o seu dia. O que você tem feito com os talentos que Deus lhe entregou? Você multiplicou ou enterrou? O que é que a sua fé tem gerado? Obras ou apatia? Você está com uma fé medíocre? Não acredita em milagres? Ou o que você tem feito? Ajuntado ou espalhado? Você tem semeado ou você tem usurpado? Você crê em Jesus como seu Salvador ou você ainda não recebeu o Espírito de adoção? Não existe neutralidade. E amanhã nós vamos conversar justamente sobre esse assunto, porque nós fomos criados para sermos eternos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi um pouco mais longo, mas precisávamos aprofundar nessas questões. Então, comenta aí se você gostou dessa questão dos bloqueios que impedem do nosso propósito, se existem mais alguns bloqueios que você gostaria que eu falasse um pouco acerca deles. E vamos com tudo, não podemos parar, devemos deixar o que para trás ficou e seguir adiante, porque o nosso alvo é Cristo. Valeu!